muito. Igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil e complicado, essa questão do coronavírus, e esse pânico geral, de uma maneira, que eu vou dizer, bastante preocupante. Mas a palavra de Deus, ela não está engessada. E eu creio que nesse tempo é um tempo de reflexão, é um tempo de meditação, de nós vermos por que Deus tem permitido todas essas coisas. A gente, até no início, a gente estava sempre falando, né, o diabo está conseguindo muitas coisas, e a gente se esquece de ver e entender tudo aquilo que Deus falou na nossa palavra profética, como de 2020, né, no dia 31 de dezembro, e algumas coisas que Deus tem revelado na palavra há muito tempo, todo mundo já conhece. E a gente refletindo nisso, vendo o que Deus tem falado com muitos, nós refletimos o seguinte: existem 9 lições sobre o coronavírus que eu creio, nesse famoso Covid-19, que nós devemos aprender. E a intenção é que nós possamos aprender, entender, meditar. E como a gente prometeu que não iríamos deixar a palavra do Senhor longe dos nossos corações, nós temos que nos adequar à situação. Assim como na perseguição a igreja arrumava um jeito de pregar, nós hoje estamos num período de incubação, está todo mundo, né, em quarentena. Então nós vamos meditar nessas 9 lições. Eu não vou poder aprofundar muito, porque senão nós vamos levar muito tempo e a mensagem fica grande. Mas eu creio que depois cada um poderá meditar na sua casa, como está ouvindo, com os irmãos, com os familiares, e revendo os textos bíblicos. 9 lições. O que nós temos que aprender sobre essa peste, essa praga desse coronavírus? Primeiro, é a vara de Deus para corrigir a igreja morna e carnal. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Em Hebreus 12,6 Deus diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. No Apocalipse, no capítulo 3, versículos 16 e 19, ele diz assim: assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, e repreendo e castigo a tudo quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Se a gente olhar, a primeira coisa, e atingindo no mundo inteiro, nós estamos sentindo aqui em Agudos, em Bauru, o Brasil está sentindo isso pelas medidas, a igreja está tendo que, aqueles que estão obedecendo e entendendo, não apenas obedecendo no sentido de decretos, mas entender o que Deus quer. Estamos ficando em casa. A primeira correção que Deus quer fazer começa pela igreja, porque como Ele vai corrigir o mundo se a igreja está com problemas? A igreja precisa de disciplina. E qual a primeira coisa que uma igreja morna e carnal perdeu? Ela perdeu a lição prática que nós estamos tendo que reaprender a orar. Se nós vermos artistas, muitos mensagens por WhatsApp e redes sociais em geral estão conclamando todos a orar. A igreja perdeu. Se nós observarmos, a maioria das congregações, das igrejas do Senhor, a gente fala igrejas para se entender facilmente, porque na verdade cada cidade tem uma igreja, a igreja do Senhor, e diversas congregações independentemente da sua denominação. Mas o que importa? A maioria tem cultos de 2 horas até mais. E não há tempo reservado para oração, não tem 15 minutos, 20 minutos, a igreja perdeu a capacidade de oração. Muitos pastores não oram. O Ministério de Louvor então não ora. Você quer arrumar problema com o Ministério de Louvor? É colocar esse povo para oração. Não tem tempo dedicado à oração. Os cultos, a maioria das pessoas hoje estão envolvidas e distraídas com o celular. E sem falar dos pecados, pastores em adultérios, casando 2, 3, 4, 5 vezes, adultérios. O Ministério de Louvor hoje das igrejas estão lotados com problemas de pecados, povo com pecado oculto, falta de arrependimento, um mundanismo, um esfriamento espiritual muito grande. Muita gente está brincando de ser cristão. Isso sem falar no tipo de música que hoje entra dentro dos nossos cultos. Músicas, você para Deus, oi Jesus. Perdeu-se realmente a referência bíblica de uma verdadeira adoração.
O que é adoração? Porque adoração não é música, adoração é estilo de vida. Aliás, Jesus disse que o Pai procura adoradores e não adoração. Verdadeiras discotecas foram transformadas nos cultos, só que são coisas que não têm levado o povo à santificação. Então a primeira coisa que a gente entende é a vara de Deus para corrigir essa igreja que está morna. A sua igreja está morna e está carnal. Então nós temos que refletir o que Deus quer que nós mudemos. A segunda é a mão forte de Deus para quebrar a arrogância das nações. No Salmo 136, versículo 12, Deus diz assim: Ele os tirou com a sua mão forte, e com seu braço poderoso o seu amor dura para sempre. Em Isaías 30, 31 e 32, Deus diz: Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria que feriu com a vara, e a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas e combates de agitação, combaterá contra eles o orgulho, a prepotência, a empáfia, a vaidade, a arrogância das nações. Assim Deus tem batido forte. No Egito, no tempo de Faraó, no tempo de Moisés, Deus usou rãs, gafanhotos, moscas, piolhos. Sodoma, Gomorra foram destruídas por causa do quê? Da arrogância. A Assíria, Deus causou um grande mal através de ratos. A Babilônia, que se vangloriava de ser o maior império, também não existe, foi riscada do mapa. Se nós olharmos aonde está o foco inicial dessa punição, desse castigo, dessa vara disciplinar, a Europa. A Europa que já foi berço da reforma protestante, de lá nasceram pregadores incomparáveis. Hoje o que reina é o ateísmo, é o materialismo, é a idolatria, pecados sexuais horríveis, podridão, ideologia de gênero, é uma coisa terrível, todo tipo de pecado, adultério. Itália, Espanha, Rússia, Estados Unidos, China. É um juízo misturado de misericórdia. Deus quer levar as nações ao arrependimento. A mensagem que Deus, assim como para a igreja, se nós pegarmos as 7 igrejas do Apocalipse, 5, Jesus diz: arrependa-te, leva a mensagem do arrependimento, e essa mensagem do arrependimento também Deus tem levado às nações. Pôs os dois de joelhos, as nações ímpias, para se dobrar de joelhos diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados. A igreja, além disso, para ensiná-la a orar, porque a igreja perdeu a facilidade e a capacidade de orar. A terceira, mostrar que o homem é frágil e dependente de Deus. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Isaías 40, 15. No Salmo 39, 4, Deus diz: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Veja bem, Deus prometeu que não iria destruir o mundo mais com as águas do dilúvio. Ele tinha maneiras de disciplinar. Hoje ele está usando um vírus. Permitiu isso. São seres simples, pequenos. Latim, vírus significa fluido venenoso. Há aí 3.600 catalogados, espécies. É uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Hoje, o homem que sempre se arrogou, a gente vê pessoas com ateísmo, incredulidade, não acreditando em Deus, não acreditando na palavra, descrendo das coisas do Senhor. Mas hoje, um espirro mata. Hoje, uma saliva mata. Um apertar de mão mata. Há um pânico em cima disso. Olha a fragilidade, Deus está fazendo com que o homem olhe que ele é frágil e ele depende do Todo-Poderoso. Um pânico geral, um medo, um ser de 0,02 micrômetros. O micrômetro é um milésimo do metro, que só pode ser visto através de um microscópio eletrônico. O homem não tem domínio sobre nada. Pele, osso, músculos, ossos, tudo é vaidade. Hoje nós temos que ficar em casa. Temos que aprender a olhar para o Todo-Poderoso. A Ele deve ser dada a glória. Então essa grande lição é ver a fragilidade. Com tanto orgulho, com tanta arrogância, tanta prepotência, muitos até ateus hoje estão com medo de um espirro. Essa é a fragilidade do homem. Um espirro, um aperto de mão, podem causar males, pode matar. O que é a vida tão frágil? E nós temos que aprender que dependemos de Deus. A quarta lição, mostrar que nada dura para sempre. Lucas 16, 26, a parte A está escrito: Por que
Aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, disse Jesus. Nós não vamos durar para sempre, a vida é passageira. E esse vírus já levou muita gente e deixou os que estão vivos em pânico. Está todo mundo em pânico. Hospitais sem leitos em UTI. Hoje, leito, túmulo, caixão, velório, morte, ensina que tudo passa. Pobres e ricos. O vírus não faz distinção. Está matando pobres e ricos, pretos e brancos. A nossa justiça no Brasil aqui, ela faz distinção. Ricos hoje, com essas medidas que se tomaram, dificilmente vai para a cadeia. Pobre vai, mas com o vírus não tem assim. Gastava-se e se gasta dinheiro, as suas vidas, com prazeres. O mundo não aprendeu a lição da arrogância do Titanic, lembra? O navio que nem Deus podia afundar. Aprendeu realmente que a arrogância humana não leva a nada. Deus tem dado tempo para arrependimento. Aonde? Mas a questão é, estão morrendo com temor de morrer com o vírus, né? O problema do coronavírus. A questão é aonde acordar, no céu ou no inferno. Jesus disse assim, em Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Agora nós estamos aprendendo que se Deus permitir, um vírus põe fim a todos os nossos sonhos. Por isso as nações estão apavoradas, mas Deus não vai destruir esse mundo com vírus, porque Deus não quer destruí-lo. Deus tem permitido essas coisas, porque é um juízo para levar ao arrependimento, por isso que tem misericórdia. Deus está ensinando, a igreja está voltando a orar. Hoje está sendo feito clamor, passando para diversas nações. Até mesmo artistas estão entrando nessa de orar, porque Deus está mostrando que o homem precisa aprender a reconhecer a soberania do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Nós somos homens, somos seres humanos criados à sua imagem e semelhança, mas nós somos frágeis e dependemos do seu poder. É isso que Deus quer, que haja a consciência do arrependimento. É um tempo para que você reflita no que você tem feito. Muitos estão achando, brincaram de igreja, brincaram com a igreja. Gente usando o nome do Senhor, blasfemando, os ímpios estão criando cada vez mais obstáculos de conversão por causa do mau testemunho da igreja. Pastores, líderes, hoje pastor cobrando 20, 15 mil, 18 mil para pregar o evangelho. Isso é uma vergonha. Ministérios e grupos de artistas falando que vamos fazer um culto, cobra 70, 100, 200 mil reais. Essas, além de uma vida de pecado, uma vida de ganância. Deus quer reflexão, um povo que brinca, acha que a sua fé está baseada no eu quero, eu faço, eu sou, e mais como a gente vê as letras das músicas de hoje, colocando o homem como centro de tudo. Deus vai fazer isso por você, Deus quer isso para você, Deus vai fazer isso para você, faz isso. Não, Deus é soberano de todas as coisas. Nós temos que aprender o nosso lugar, e Deus está ensinando ao homem, inclusive a sua igreja, o nosso lugar, a nossa posição. Um espirro hoje é o suficiente para nos ensinar o quanto nós somos limitados e dependentes da sua graça. Quinta lição, é preciso exercitar a fé no Deus vivo. Aqui nós vamos para o princípio básico. No discipulado, logo nas primeiras lições, nós aprendemos em Hebreus 6, 1 ao 2, os 6 princípios básicos da doutrina de Jesus Cristo. O primeiro, o arrependimento de obras mortas. O segundo, a fé em Deus. O terceiro, o ensino de batismos. O quarto, a imposição de mãos. O quinto, a ressurreição dos mortos. O sexto, o juízo eterno. Aqui, nesse momento, está em foco a fé em Deus. As nações estão tomadas de pavor. Há um pânico geral. Isso aí é um prenúncio do que vai acontecer quando se cumprir as palavras do Senhor Jesus em Lucas 21, 25 a 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. E em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Há uma crise muito grande. Mas a gente tem que entender que só em Deus há solução. Temos que entender que só há amor que protege em Deus, que só há misericórdia em Deus, que só em Deus pode haver intervenção. É por isso que nós estamos clamando a Ele. O mundo só não vai acabar porque Deus não quer. Deus prometeu a Noé que não destruiria mais o mundo pelas águas do dilúvio, está lá em Gênesis 9:11. O que está abalando o mundo não são as poderosas águas do dilúvio, não são os incêndios, mas hoje o mundo está parando em pânico por um ser que não pode ser visto sob o olho humano. A igreja está firmada na rocha que é Jesus Cristo.
precisa ter fé e mostrar ao mundo a resposta. A resposta se chama Jesus Cristo. E essa mensagem é para falar que Jesus Cristo é a resposta. Temos receio, tomamos cuidado, lavamos as mãos, mas nós temos que mostrar ao mundo que a resposta para o mundo se chama Jesus Cristo. Deus que se tornou homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não somos fanáticos, mas eu creio que a palavra do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, ilustra bem, falando de Jesus Cristo, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para me guardar meu depósito até aquele dia. Nós cremos em Jesus Cristo, é essa a mensagem, é esse o momento de nós falarmos isto. Sexta lição que nós aprendemos, é preciso exercitar a misericórdia. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor precisa ser vista no caráter do cristão, e Jesus, o cristão de verdade, o cristão verdadeiro. Por isso que Jesus em Mateus 5, 7, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a igreja tem que fazer misericórdia em duas frentes. Num lado, no campo social, no alívio material dessa gente que sofre, especialmente dos mais pobres. É o momento de nós nos compadecermos dessas pessoas, aqueles que estão próximos e que precisam, nesse momento inclusive, com muitas dificuldades, e não fazer como muitos estão fazendo, vão ao supermercado, lotam as suas compras, mantém um depósito grande em casa e só se preocupa consigo, com o seu nariz. A gente tem que olhar os mais necessitados, porque a misericórdia de Deus sobre nós tem que ser mostrada às pessoas aflitas. E no campo espiritual, orar pelas nações. Você já orou por alguma nação nesse período? Sabe, vendo na televisão, acredito que nesse momento em casa a gente vê muita televisão, mortandade de crianças, de velhos, de pessoas em geral pelas nações. E não orar por esse país é uma tremenda prova de falta de misericórdia. Vamos orar, escolham dias, ora pela Itália, pela China, pela Espanha, pela Alemanha, pela África. Nós temos que orar pelos países, não somente orar pelo Brasil, mas orar pelas nações de uma forma geral. Nós precisamos ter misericórdia, porque todo esse tempo da mão de Deus estar permitindo tudo isso, significa que Deus quer levar as pessoas ao arrependimento. E você vai dizer, será que todo mundo vai se arrepender? Eu falo disso daqui a pouco. Sétima lição. Aproveitar a oportunidade para pregar o Evangelho. Em Colossenses 4:5, atualizada diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A nossa tradução, corrigida e fiel, diz remindo o tempo. Aproveitar, a palavra grega exagorazo, ela quer dizer fazer um uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de forma que o rendimento justifique o seu tempo. Então, Deus está ensinando a aproveitar o tempo. Esse é um tempo. Nós podemos, sim, pelas redes sociais, pelo celular, agora sim usar as redes sociais para o bem, porque muitos cristãos têm usado o celular e as redes sociais para o pecado, pornografia e tantas coisas erradas. Agora é hora de usar para evangelizar. E mesmo, como diz Billy Graham, em um dos seus últimos sermões, antes de morrer e estar com o Senhor, né, evangelizar os evangélicos. Quantas pessoas estão dentro de igrejas e precisam ser evangelizados, estão verdadeiramente ímpios. A palavra oportunidades é aquele termo famoso do kairos, é o tempo certo, a medida certa. Esse é o tempo, esse é o momento certo para nós pregarmos o Evangelho, mostrarmos às pessoas ímpias que não encontram resposta nem esperança, que só têm medo, estão apavoradas. A resposta e a esperança é Jesus Cristo. Ele é a resposta certa. Ele é a resposta para esse momento. E está todo mundo com medo, vamos morrer. Jesus disse o seguinte lá em Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma como o corpo. Na pior das hipóteses, se o cristão morrer, ele irá para a glória do céu em Jesus. E morte não significa fim, como todo mundo. Morreu, acabou. Não, a palavra morte, ela significa separação. Separa o momento. Esse é o momento de disciplina. Então vai morrer gente cristã, vai morrer pastor, vai morrer gente, porque é um momento de disciplina. É um momento em que Deus tem chamado as pessoas, aliás, é esse a oitava lição para a nossa reflexão. A penúltima delas é um aviso de Deus para todos terem arrependimento. Atos 17:30 resume bem esse tempo.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então vai ter duas situações. Esse tempo vai levar muitas pessoas a endurecer o seu coração, como o faraó fez no tempo de Moisés, o faraó Ramsés. E ele teve o fim que teve. Porque Deus dá tempo a tempo, a todos. Todos terão tempo e oportunidade de se arrepender, olhar as suas maldades, as suas iniquidades, os seus enganos. Até agora você fez coisas erradas e imaginou que ninguém estava vendo. É o recado de Deus. Como eu falei de igreja, muitas pessoas, muitos cristãos hoje estão assim. Eles aprontam numa determinada congregação, saem, correm para outra e logo já são colocados em cargos importantíssimos. O pecado fica e todo mundo está achando que Deus está concordando com isso. Estão fazendo do casamento brincadeira. Mesmo os pastores, os exemplos da igreja, hoje casa 1, 2, 3, 4 vezes, divorcia casa, todo mundo está achando que está bom. Que Deus está mostrando agora é que é tempo de arrependimento. Deus ordena a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas muitos vão ser como o filho pródigo, vai se arrepender e voltar para a casa do pai. Vai voltar para casa, do lugar onde não devia ter saído. Se ninguém der bola, achar que tudo isso é normal, Jesus mandou uma mensagem para 7 das 5 igrejas, 5 das 7 igrejas, no Apocalipse, 5 falavam de arrependimento. E por último, é um aviso de Deus sobre o que diz o Apocalipse. O livro do Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Estamos tendo uma pequena amostra do que será o tempo profético que Jesus chamou da grande tribulação. Muitas pessoas sempre acharam que o livro do Apocalipse era bobagem. Era uma ilusão, era tudo ilustrativo. Agora é um tempo que nós estamos vendo isso. Uma agitação social geral, mexendo com governos, com política, com economia, mexendo com o comércio, com as indústrias, mexendo com as prestações de serviço, mexendo com a segurança, mexendo com a área social, mexendo com a igreja. A igreja está sendo tocada. Mexendo agora, vão se revelar e vão começar a se revelar. Muitos vão terminar se esfriando mais ainda, e o que era ruim vai ficar pior, mas muitos vão despertar, vai haver despertamento, arrependimento. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Algo tem que ser tirado da terra, para que o anticristo seja revelado ao mundo. E começa a se cumprir as profecias bíblicas. E pestes piores do que o coronavírus. O coronavírus vai ser leite, mamão com açúcar, perto do que está profetizado, quando for liberado o cavaleiro amarelo. Mas tem que ser tirado algo da terra. Tem algo que está impedindo isso. Enquanto estiver na terra, ele impede, não é o que o texto diz? Tem algo que está detendo ele. Então, a hora que for tirado isso, o anticristo se manifesta e desenrola tudo aquilo que está na profecia do Apocalipse. Mas o que Deus vai tirar da terra? Isso vai ficar para uma outra palavra. Hoje, a palavra do Senhor é que você tem que melhorar. Esse tempo que tem que melhorar mais. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Dê mais valor à palavra. Procure hinos que exaltem a mensagem da palavra de Deus e deixe de cantar essas bobagens de você e hoje Jesus por aí. Essas porcariadas que estão criando por aí, para nos desviar da palavra. Volte aos hinos antigos. O hinário que nos ensina a palavra de Deus, o temor a Deus. Vamos consagrar mais tempo de dedicação. Não para você gastar tempo em casa só assistindo televisão e porcariada ainda por cima. É tempo de você se voltar para as coisas do Senhor. É tempo para você se voltar para as coisas do nosso Pai. Eu vou orar para encerrar esta mensagem. Pai Celestial, nós estamos vivendo realmente esses tempos difíceis, mas nós cremos que tudo está sob o teu controle. O Senhor é soberano absoluto. Estamos entendendo que o homem é frágil e estamos entendendo que o Senhor tem levado todos. O Senhor está notificando, está ordenando a todos os homens que se arrependam, a começar pela tua igreja. O juízo começa, o julgamento, ó Deus, começa pela tua igreja. E esse momento que nós estamos, ó Senhor, vivendo esse tempo difícil, as igrejas tendo que estar com as portas fechadas, os seus salões, os seus lugares de reunião, não importa. Importa que em cada local, em cada casa, em cada residência, em cada ambiente onde tem lá 2, 3, realmente, literalmente como Jesus nos ensinou, houver 2 ou 3 reunidos do meu nome,
o Senhor estará ali e esteja renovando, e que todos estejam entendendo, Senhor, que é um tempo de arrependimento e que nós devemos sair desse momento de crise melhores do que entramos, orando mais, meditando mais, obedecendo a Tua palavra, santificando as nossas vidas e nos preparando, porque algo vai ser retirado da terra, e quando esse algo for retirado da terra, Senhor, ó Deus, o Senhor começará a tratar o mundo. No momento, o Senhor está tratando todos ao mesmo tempo, a sua igreja e tratando o mundo, as nações. Então, que o Senhor esteja abençoando essas nações, levando a sua misericórdia e levando ao arrependimento nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na China, em cada nação, em toda a Europa, na África, Senhor. Tenha misericórdia, porque aquele povo não tem, ó Deus, condição financeira. Ó Senhor, lá a catástrofe seria terrível, meu Deus. Estenda as tuas mãos de misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo será pregado, o nome de Jesus Cristo será exaltado, o Teu Espírito Santo fala, harabassi, canta, as nações está levando essa mensagem, Senhor. Ó Deus, todos quantos vão ouvir essa mensagem, que não endureçam os corações, Senhor, e não adianta criticar o pregador, porque sou um mero servo, mas a mensagem precisa ser esparramada para o mundo, levando esperança aos corações em pânico. Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é a esperança, Jesus Cristo é a solução, e é tempo de arrependimento. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.